A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, bem-vindo a mais um episódio do IBFcast. Eu sou Andresa Borges, membro do Comitê Qualificado de Conteúdo de ESG, e hoje, para abordar o tema de saúde mental, segurança psicológica e bem-estar do colaborador, eu recebo Verônica Lopes e Giovaneide Polon. Eu vou pedir para que vocês se apresentem e já digam, na perspectiva de vocês, brevemente, por que vocês aceitaram o desafio de falar sobre um tema que é tão relevante. Qual a importância desse tema no contexto de vocês? Eu sou Verônica Lopes, sou fundadora do Instituto Oportunidade Brasil, gestora, administradora, trabalhando em gestão em mais de 25 anos. E saúde mental, como a gente estava conversando antes aqui, ele é fundamental. E cada vez mais a gente percebe como é importante você cuidar da saúde mental e falar, no nosso caso, com alunos, que são jovens que a gente está preparando para o mercado de trabalho, e com os profissionais também que estão dentro das instituições e dentro das empresas para poder saber lidar com tantas situações adversas que a gente vem vivendo no nosso mundo. Perfeito. Saber lidar, acho que é algo que fica bem marcante na sua fala. Obrigada, Verônica. Giovaneide Polon, conta, quem é Giovaneide? Agradeço o convite, a oportunidade. Eu sou psicóloga, sou consultora de desenvolvimento humano, já atuei em empresas, em organizações, por um bom tempo da minha vida profissional. E atualmente eu falo que eu sou mãe, sou voluntária em vários projetos sociais, sou uma pessoa que gosto muito de ler, estudar e principalmente contribuir em temas que eu vejo como tão relevantes. Falar de saúde mental, de bem-estar, de segurança psicológica são fatores assim, essenciais para o mundo que a gente está vivendo. É um mundo desafiador, com muitas questões envolvidas, muitos fatores, com alto nível de complexidade, mas que a gente precisa olhar para a nossa humanidade, para aquilo que está nos trazendo desconforto, incômodos e o que podemos fazer. Então, eu fico muito feliz porque o tema é um tema atual e contribuir com esse tema me traz muita satisfação. Obrigada. Que bom. Eu queria fazer um recorte, então, o Comitê Qualificado, ele tem o olhar da sustentabilidade, Muitas vezes a gente associou sustentabilidade apenas ao meio ambiente. E aí hoje a gente tem esse tema transversal, meio ambiente, social e de governança. E também, quando a gente fala de sustentabilidade social, a gente pensa comunidade, fora, E a gente sabe também da importância das organizações, dos líderes olharem para dentro, do impacto que a organização causa para dentro da sua cultura, para dentro da organização. Para a gente poder ficar assim na mesma página do que é a saúde mental, para quem está nos assistindo e para a gente que vai aqui conversar, eu trouxe o conceito de saúde mental da Organização Mundial de Saúde, que eu queria compartilhar com vocês. Ela pode ser considerada como um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilite o desenvolvimento das suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com o meio onde ela está inserida. Então, a gente não nega que existam agentes estressores, que existam desafios que a gente precisa aprender a lidar. Como preparar os nossos colaboradores, Aqui a gente está fazendo um recorte do bem-estar do colaborador, da saúde mental do colaborador. Como é que a gente pode enfrentar esses desafios? Como é que a gente pode, dentro da organização, preparar para que essa cultura seja uma cultura favorável ao desenvolvimento do sujeito em sua plena capacidade? Muito bom. Esse ponto é um ponto, como você colocou, transversal, porque a gente, quando fala de... às vezes a gente falar de saúde mental passa por saúde integral, porque não necessariamente é só a gente olhar
aspectos que estão ligados à parte emocional, mas todo o contexto onde a gente está inserido. E um dos aspectos assim que eu vejo como fundamental nas organizações é um olhar para a acolhida, acolher as pessoas desde a entrada, desde o processo de seleção, e a seleção não termina com a contratação, é um processo de desenvolver pessoas, de fazer com que elas se sintam parte, né? E aí vem um senso de pertencimento. O senso de pertencimento vai fazer com que as pessoas se sintam mais seguras, mais confiantes de serem elas mesmas. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Frederic Laloux. Ele escreveu Reinventando as Organizações. Verdade. E eu falo sempre assim, que eu tinha um incômodo, uma inquietude. Quando eu li o Laloux, me trouxe assim, poxa, é alguém que está falando uma linguagem que é transformar as organizações em locais mais humanizados. E aí humanizado num contexto muito de o que eu faço aqui, qual é o significado dessa minha relação com essa organização, e o tempo inteiro a pessoa se sentir motivada, ela ter o motivo de fato de eu estou aqui, eu faço algo que me encanta, eu faço algo que transforma o outro e criar relações um pouco mais humanas. Então, eu acho que passa primeiro por um olhar de, será que os nossos processos internos na organização, eles estão sendo acolhedores? E aí todos os processos, desde a entrada até o processo de desenvolvimento e até mesmo um processo de saída, um desligamento. Perfeito. Bom, depois a gente vai deixar aqui a super dica da Giovanni, de um livro brilhante, Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. E passa por esse processo, né, Verônica, da gente reinventar. Às vezes a gente precisa entender que aquilo que nos trouxe até aqui, até agora, não vai ser o que vai garantir um êxito, um sucesso, o processo desenvolvido dali para frente. Onde é que o IOB tem esse cuidado no acolhimento? Fala para a gente como é que é a estrutura do IOB para receber esses jovens de vulnerabilidade social. E até, assim, falando como você colocou, e a Giovanni também, que a partir do momento que a gente está trazendo pessoas plurais para dentro das empresas, a gente tem que saber que são dores diferenciadas também. Né? Então, e esse é um ponto que a gente trabalha muito no Instituto Oportunidade Brasil. Né? Não adianta eu falar que estou fazendo inclusão, eu quero pessoas diversas, sendo que o local de onde essas pessoas diversas estão vindo é diferente da maioria das pessoas que normalmente estão dentro das organizações. E você se sentir acolhido ali dentro, achar que você é pertencente àquela estrutura, é muito mais de você cumprir uma cota que foi colocada. Então, no Instituto, o que eu faço? Eu estou trabalhando com jovens periféricos em situação de vulnerabilidade social. A maioria dos nossos programas são voltados para a área de tecnologia, que hoje, sabidamente, pelas pesquisas, é formado por homens e pessoas de classe média alta. Você está levando para dentro da sua empresa pessoas periféricas que muitas vezes não tinham celular quando começaram a fazer um programa dentro da instituição. Empoderamento cultural baixo. E aí você leva para dentro da empresa e aquela pessoa jogada dentro da empresa, ela não consegue nem fazer amizades e conversar dentro da empresa. Eu não vou ficar. Tamanha diversidade da trajetória. Exatamente. Né? Para além da diversidade de gênero e para além da diversidade de raça. Exatamente. Né? Então, existe, a gente sabe aí, um hiato imenso na trajetória de pessoas em situação de vulnerabilidade quando acolhidas em empresas que queiram promover diversidade e inclusão. Exatamente. E a gente entra falando sobre segurança psicológica, né? Então, eu preciso estar à vontade, perceber que eu estou num ambiente seguro para tratar, né, de questões que possam ser um desconforto. Exatamente. A gente já começa com a questão de que eu tenho que me sentir seguro neste ambiente. Eu tenho que me sentir seguro de que não tem olhares em que eu não sei por que estão me olhando, mas que já me trazem um certo desconforto. E aí a gente está falando de diversidade de uma forma plural, seja através da questão de etnia, de raça, de orientação sexual,
De você entender que você está ali, não tem um grupinho conversando de você, não tem um grupinho ali, ou que eu estou no refeitório, ninguém chega perto de mim e fala comigo, como a Giovaneide falou, é muito mais do que você fazer o processo de contratação, é o processo de integração que tem que existir dentro da empresa, é entender como que esse jovem, essas pessoas que eu quero trazer, porque sabidamente a gente já sabe que a diversidade ela traz mais lucro para a empresa, porque você está tratando de pessoas com pontos de vista diferentes. E que, de repente, encontre soluções que um grupo que veio do mesmo caminhar vão pensar igual e você traz. Mas isso não é uma trajetória rápida. Isso aí. Ela é uma trajetória que ela vai ser trabalhosa, justamente porque você está com pessoas que vieram de lugares diferentes, por isso tem pontos de vista diferentes. Então, essa é uma preparação que você tem que ter também. E isso passa pela segurança psicológica, passa pela a certeza de que eu posso ser eu mesmo naquele ambiente e que eu posso realmente colocar as minhas ideias, que eu estou sendo ouvida. Eu sempre falo que é muito importante ouvida. Isso não quer dizer que vai ser feito o que você está falando ou não. Mas só você saber que você pode falar e você vai ser ouvida é muito diferente de você saber que você não pode abrir a boca. E a gente vai naquela frase que a gente sempre escuta, né? De convidar para dançar. A diversidade é muito mais do que você colocar as pessoas ali dentro da mesa, mas que aquela pessoa realmente possa executar, falar e dar as opiniões dela. E não ter medo, né? Porque esse medo que vai nascendo desse silenciamento, que a gente vai pertencendo sem pertencer, estando sem estar, né? Esse medo, esse desconforto, aí começa o que a gente estava falando ainda agora, né? Por que será que está tão aflorada não só o tema, mas também a evidência, né? A gente tem visto cada vez mais pessoas em estado de burnout, em estado de esgotamento, em estados depressivos e em estados de ansiedade e transtorno de pânico. Então, esses são os 3 principais hoje fatores de afastamento nas organizações e muito possivelmente nasça dessa nossa vulnerabilidade e da nossa pouca possibilidade de sentir que a gente tem um espaço seguro para falar sobre a própria saúde mental. Sim. Vocês percebem que ainda há um estigma? Tem melhorado, né? A gente tem falado sobre o assunto, a gente falou bastante sobre isso, mas na avaliação de vocês, Giovaneide, né, que tem aí uma longa trajetória no mundo corporativo, está dentro da BRH também, né? A gente percebe isso, Giovaneide? Quais são, assim, as percepções? Como é que a gente tem trabalhado a prevalência desses transtornos mentais no colaborador no Brasil? O que a gente percebe é que falar de saúde mental tem sido um tema muito relevante, está muito em evidência, mas eu costumo falar que não necessariamente você ter um programa de saúde mental, você ter programas internos, corporativos, significa de fato que você está fazendo, você está tendo uma ação efetiva de cuidado. Né? Uma coisa é um programa institucional, outra coisa é como que as pessoas percebem se de fato elas estão conseguindo ser acolhidas, ouvidas, se isso está acontecendo com práticas claras. Né? Então, eu acho que é um primeiro ponto. Assim, às vezes a pessoa, né, ou a organização pode ter um programa, mas efetivamente esse programa não está trazendo o resultado esperado. Por quê? Porque tem uma cultura tóxica. Né? Aí a cultura ela acaba sendo, né, quando a Verônica falou, será que as empresas estão se preparando para receber esses jovens? Porque uma coisa é você fazer um processo seletivo, você ter toda essa orientação para a diversidade, outra questão é o quanto que você tem pessoas preparadas. Né? Eu já tive na minha vivência profissional um processo seletivo perfeito e a pessoa ficou 3 meses na organização porque não se sentiu acolhida, se viu como uma pessoa muito diferente, não conseguia ter interlocução com os colegas e com a própria liderança. Então, aí eu acho que é um ponto fundamental o quanto que a gente ainda tem líderes tóxicos, que não escutam, que não estão abertos, que são extremamente autoritários. Então, se a gente não trabalha a base, que é as pessoas, como é que as pessoas estão se sentindo nessas organizações? E aí, ouvi-las e entender que muitas vezes elas estão
caladas, elas são tristes, elas estão ali porque elas precisam receber um salário ao final do mês, mas elas não estão se sentindo felizes e pertencentes naquele ambiente. Então, eu acho que começa a gente ter uma conscientização maior de que não adianta só o programa. Eu preciso olhar para isso de forma genuína. Esse programa está trazendo aquilo que a gente espera e ser verdadeiro, né? Porque senão a gente fica criando formas, né? Vira o modismo organizacional, a gente traz um monte de coisa para a organização, mas será que elas estão de fato conversando com as pessoas? Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. E o Timothy Clark, ele fala exatamente isso, que o primeiro nível da segurança psicológica é a inclusão. Eu preciso olhar para o outro e falar assim, essa pessoa é uma pessoa de sangue e carne, passa por aí. Então, se eu começo a criar preconceitos, a criar julgamentos, a criar coisas que me afastam desse outro, já crio uma barreira. Então, a primeira barreira eu preciso me sentir incluído, eu preciso me sentir aceito. E isso não é novo, né? A segurança psicológica já é estudada há muito tempo. E desde Maslow já falava das necessidades básicas, mas ele falava num determinado ponto da pirâmide da necessidade de pertencimento. Então, a segurança psicológica é nada mais do que como é que eu pertenço a esse contexto, como é que eu me sinto contribuindo, como é que eu sou aceito, porque isso traz todo o processo de motivação. Então, se eu tenho colegas que me olham de lado, se eu tenho uma liderança que não me dá oportunidade, se eu tenho um espaço onde eu faço coisas muito operacionais, onde é que está a minha singularidade, né, como pessoa, como indivíduo? Então, eu vejo que esse é um ponto muito relevante. Bacana. Verônica, já tive a oportunidade de conversar com ela ilustra muito bem um processo seletivo dessa natureza, né, Verônica? De um colaborador que entrou num processo seletivo bastante desafiador, né? Almejado e desejado, e depois declinou. Conta pra gente de novo aqui, Verônica. É de uma empresa grande, né, uma multinacional, que tem processos seletivos enormes, com milhares de candidatos, que vão passando para centenas. Esse candidato foi o espermatozoide vencedor desse processo seletivo enorme. E quando ele finalmente assumiu o cargo, ele falou, não vou ficar. E a empresa falou, por que você não vai ficar? Porque ao longo desse processo eu percebi que não tem ninguém parecido comigo aqui. Que a empresa não parece comigo. E esse parecido, ele era um negro, né, Verônica? Ele era uma pessoa negra. E a empresa parou naquele momento para poder entender o que estava errado nesse processo seletivo. Você gastar dinheiro, porque processos seletivos são caros. Você eliminou várias pessoas ao longo do caminho. E esse candidato não se sentiu pertencente, mesmo passando por várias etapas, inclusive etapas em que ele pôde participar da produção. E ele não quis ficar dentro dessa empresa, porque ele fala, e era um sonho essa vaga, mas ao final ele preferiu, eu não vou, porque eu sei que isso aqui não é lugar para mim. Então, é muito complicado, porque você vê que é um programa... processo seletivo bem estruturado, e a empresa percebeu que tinha várias coisas ao longo do caminho que não foram pensadas para esse candidato que ela queria tanto dentro da empresa. Eu acho que o ponto comum que vocês duas trouxeram é a cultura da organização e a necessidade da gente seguir conforme a gente fala, né? As intenções, elas podem ser boas, mas elas precisam virar prática. O famoso walk the talk, né? Então, a gente tem... uma cultura que ela pode ser formada por um ideal, né? E aí eu desenho a companhia ideal, eu desenho a cultura ideal, eu desenho os valores ideais, mas no dia a dia não dá match a cultura com o que está sendo desenhado. E aí eu queria que vocês ponderassem, né? Qual é a importância e o papel da liderança na cultura organizacional. Não só na formação dos times, não só na gestão dos times, mas também no relacionamento. E eu vou trazer aqui um pensamento do professor Subramanian Rangan, da Fundação Dom Cabral e também do INSEAD,
E eu vou falar primeiro em inglês porque eu acho que tem um impacto maior. Ele diz assim, que leadership, a liderança, ela é um valor importante, mas relationship, o relacionamento é que é importante. Então, trazer, porque a gente fala do papel do líder, da liderança e de como liderar. Mas eu queria trazer essa reflexão do professor Subramanian Rangan sobre a importância dos relacionamentos nas organizações. Perfeito. Quando a gente fala desse papel, né? E aí tem um pouco do que as organizações trazem, né? A gente fica muito preso no job description, na descrição do cargo, na forma como o trabalho precisa ser feito. E muitas vezes acontece que quando você tem um profissional que ele assume uma posição de liderança, seja internamente ou seja vindo de um processo seletivo externo, é necessário ter um olhar para além da descrição. Então, muitas vezes, as pessoas começam a falar muito mais daquilo que ele precisa fazer, mas ele precisa olhar para aquele contexto. Assim, onde que essa empresa está? Qual é a história, né, dessa empresa? Quais são os valores? O que está por trás dessa organização? Que eu preciso primeiro me apropriar, entender onde eu estou e aí fazer um processo de checagem, assim. Será que isso tem a ver comigo, com o meu propósito, com os meus valores? Né? Chamado de fit cultural, né? Muito tempo a gente usou essa abordagem, mas é mais do que fit cultural, é o quanto que o meu propósito de vida tem a ver com essa organização. E aí, a partir do momento que você faz esse check, né, como liderança, é você se apropriar daquilo que você é. Eu costumo falar nas mentorias que eu faço que a liderança é muito mais do que está no papel esperado, do cumprimento de metas, da parte operacional, da gestão do time. Quem é você nesse contexto? Como é que a sua pessoa, os seus valores aparecem para o seu time? Porque às vezes, eles às vezes falam assim, mas essa é uma pergunta difícil, mas é isso mesmo, é para pensar de que lugar que você está falando, porque senão você fica num descompasso que a gente ouve falar muito, né, do discurso e da prática. Eu estou cumprindo muito mais, eu estou muito mais aderente às metas da empresa do que aquilo que eu acredito. Assim, é importante o resultado? Mas como que esse resultado acontece? Ele tem um custo emocional para as pessoas, de cansaço, de um ambiente de tensão, de pressão. O quanto que as pessoas se sentem ouvidas nesse processo. Então, é um trabalho de, primeiro, ter esse olhar e depois contribuir nas práticas, né? E entender que a organização precisa de ter um pensamento crítico de ver o que está dando certo, o que não está, não só você olhar para o seu papel dentro do seu setor, mas ver a organização como um todo, né? Quais são os rituais que a sua organização tem, quais são as questões que estão emergindo, que às vezes você está tão olhando para o seu processo que você não consegue entender ou não consegue ver aquilo que está além, né? É aquilo que não está explícito, mas que precisa ser percebido internamente. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, talvez, da margem para a gente até falar mais, né? Mas é o quanto que esse olhar para a gente mesmo, né? E o Lalo tem uma frase que ele fala assim, será que a gente está mentindo para a gente mesmo quando a gente vai para as organizações? Quando eu visto um uniforme, quando eu chego na empresa, eu preciso deixar alguma coisa minha de lado para estar naquele ambiente? Então, é um ponto para a gente refletir. A importância do autoconhecimento, né? Me trouxe muito, assim, o quanto eu me percebo, o quanto que eu tenho senso crítico do que é o meu propósito e do que eu... Tem uma professora, assim, admirável, a Grazi Mendes, uma mulher negra incrível. E ela liderou a disciplina de diversidade e inclusão do módulo que eu fiz na Fundação Dom Cabral. E ela dizia assim, olha, até que ponto eu estou me deformando para me conformar? Perfeito. A gente fala muito sobre resiliência, sobre adaptabilidade, sobre plasticidade, tudo isso é importante. Mas, Verônica, é importante a gente conhecer os nossos limites. Você, enquanto uma mulher empoderada, já, né? Com experiência também no mundo corporativo, a gente está falando da Verônica aqui como CEO do Instituto Oportunidade Brasil, que é um instituto
é uma ONG, né, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, com muito objetivo de impacto, né, Verônica? Mas a Verônica, ela vem do mundo corporativo. Fala um pouquinho, Verônica, como é que foi a sua trajetória, como é que foi a sua experiência, né? Se você experimentou o bem-estar nas organizações e se houve algum mal-estar, como é que você lidou com esse mal-estar? E eu estava escutando a Giovanete falando, né, do líder, né? E eu já me coloquei no meu papel de executivo anterior. A gente tem tanta demanda enquanto líder de uma organização, a gente tem tanta meta para bater, e acaba que o relacionamento, que é o que faz a diferença, porque se a gente parar aqui, eu, você, Giovanete, parar e pensar qual é o líder que mais te marcou, você vai sempre lembrar daquele líder que estava mais perto. Isso mesmo. Daquele líder no momento de crise que estava junto ali com você. Daquele líder que no momento que não precisava, mas ele estava ali porque ele achava importante estar próximo da equipe. Só que são tantas demandas que a gente tem no nosso dia a dia que às vezes você acaba não estando tão próximo. E eu me lembrei, na hora que você falou de uma empresa que eu trabalhei, enquanto executiva, que me falaram, você não pode falar com as pessoas operacionais, porque você está aqui para usar, a gente está aqui com você para você usar a sua cabeça. E se você partir para poder tentar entender muito mais, você não vai atingir o objetivo pelo qual você está aqui. Com certeza, o operacional demanda um gasto enorme de energia, mas você acaba ficando longe das pessoas que vão fazer você atingir o resultado. Então, eu tive um crescimento enquanto liderança de líderes muito próximos, de pares muito próximos a mim, com uma liberdade muito grande de falar de erros, de acertos e de conduzir junto, que me formou a líder que eu fui enquanto executiva em empresa, de buscar sempre estar muito próximo, porque é esse relacionamento de conhecer esse colaborador, de quem está mais próximo da liderança para poder resolver os principais conflitos ou problemas que você tenha, que vai fazer a diferença na sua carreira enquanto liderança. E quando você tem pares fortes, que estão mais atuando junto de você... Licença. É muito mais fácil você tocar grandes movimentos. Hoje existe um movimento no Brasil que chama Mover, que é um movimento pela equidade racial, com meta junto com as ODS e com a ONU até de 2030, de lideranças negras em cargos, de pessoas negras em cargos de liderança, que são 47 das maiores empresas do país que estão nesse movimento do Mover, e aí a gente tem as empresas grandes, que elas são essencialmente formadas por lideranças. Entende-se que nesse movimento, se a liderança não comprar essa ideia e não saber o que realmente está acontecendo, você não vai conseguir com que a cultura da empresa absorva que você precisa dessa diversidade e inclusão dentro da sua empresa. Que acho que entra muito no que a Giovanete colocou, de que se eu não comprar aquela ideia porque eu tenho N coisas para poder fazer, daqui a 10 anos a gente vai estar novamente conversando sobre o mesmo tema, sobre a diversidade e a inclusão enquanto a liderança dentro de várias coisas que nós temos que fazer e executar no nosso dia a dia, não tenha relacionamentos. E que não entenda o que realmente está acontecendo. Porque quando está dando tudo certo sem relacionamento, parabéns para você, mas quando começa a parte do relacionamento não dá certo, a gente sabe que pessoas é um ativo muito importante, é o principal, eu diria, dentro da instituição para que as coisas aconteçam e que a gente acaba relegando por algum motivo, até que você se estruture, um processo seletivo não é rápido, encontrar uma pessoa que tenha o match com a instituição, isso demanda muito mais custo. Então, são tempos e movimentos que a gente tem que entender enquanto liderança o que eu tenho que fazer. Eu sei que não é fácil, eu estou colocando aqui como uma pessoa que já esteve nesse cargo, naquele leque de aqueles pratinhos que a gente tem que equilibrar todos os dias na direção de uma instituição, de uma empresa, mas que quando a gente acaba relegando o relacionamento,
pessoas, a gente acaba tendo muita dificuldade para poder conseguir equilibrar os outros pratinhos que a gente precisa equilibrar dentro de uma instituição. Exatamente, né? Então a gente entende, você trouxe nada menos do que uma organização, ela é feita por pessoas, para pessoas e com as pessoas, né? Então realmente é uma centralidade do sujeito. E aí, Verônica, trazendo assim, né, dentro dessa pauta, obviamente o recorte da diversidade e inclusão, a Giovaneide, ela trouxe um olhar que eu acho muito interessante, certamente, que é da gente avaliar, se perceber, e você trouxe assim, né? Bom, eu tenho fit cultural com essa organização, mas a gente sabe que a própria escolha é um privilégio, né? Então, às vezes, e eu quero, obviamente, trazer esse olhar, porque dentro das organizações a gente... É um privilégio realmente estar lá, é um mérito muito bacana, né? Estar lá, a gente fala bastante sobre meritocracia, mas qual é o viés que a gente não enxerga dessa meritocracia? Alcançar uma posição desejada, não necessariamente eu estou falando uma posição estratégica na companhia, não é isso. Eu estou falando de você passar por um processo seletivo, ser aprovado num processo seletivo, né, aprovada, muitas vezes, né, uma mulher ou um homem, ou uma mulher trans ou um homem trans, periférico, portanto, ou negro ou pardo, e entender que aquela é a sua primeira ou sua grande oportunidade e que você não pode desperdiçá-la, né? Você já se esforçou muito para estar lá. Como é que é a questão de meritocracia e oportunidade dentro da lente da diversidade e da inclusão? Meritocracia é uma palavra muito contestada quando a gente fala de diversidade e inclusão. Porque quando a gente fala de meritocracia, você está falando... Eu toquei no ponto propositadamente, tá, gente? Quando você fala... Verônica, que já me conhece bastante, para provocar inquietude mesmo, né? Pra gente... o meu grande objetivo aqui é que a gente possa não trazer as respostas prontas, né? Claro que a gente traz aqui alguns dados, mas de repente, respira, né? A gente está imerso num ambiente cheio de oportunidades, onde a gente fala, né, meritocracia, ok, bacana, mas será que tem uma outra lente, um outro olhar que a gente possa interpretar o que a gente está chamando de oportunidade, o que a gente está chamando, né, validando a meritocracia dentro das organizações? E é por essa provocação. E você falou uma palavra aí que a gente aprendeu com você lá no Instituto, né, cheio de oportunidades. Para quem? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Quando a gente fala de meritocracia, nós estamos falando que todo mundo está vindo do mesmo ponto de partida. É mentira. É verdade. A gente não está vindo todo mundo do mesmo ponto de partida. Eu não sou a última bolachinha do pacote de biscoito. Eu nunca me coloquei como assim. E eu sempre fui sozinha enquanto executiva de empresa. Né? E a gente volta ali... Verônica, mas você conseguiu, todo mundo consegue. Não. E é algo que eu evito muito, e dependendo do ambiente que eu estou, em falar a minha história profissional, ou como as pessoas, após eu fazer uma palestra e falar como foi a minha trajetória. Eu quero fazer mentoria com você porque eu quero chegar até aonde você chegou. Como é delicado isso, né? Porque eu consegui, se você se esforçar, se você se dedicar, se você acreditar. É claro que tudo isso é importante, né? Mas é um complexo muito maior do que 3 ou 4 ou 5 passos para chegar a ocupar cargo XPTO. Exato, e às vezes eu paro e penso, né, o movimento que estava acontecendo no mundo, aí as pessoas lutando no mercado de trabalho, mas aí está preocupado com o meu cabelo, que é crespo, e a minha entrevista de emprego eu tenho que ter aquele cabelo ou não. Eu falo isso, em inglês eu não falo. Um desgaste de uma energia incrível que a pessoa negra ela passa para poder conseguir chegar no mesmo ponto onde as outras pessoas não estão preocupadas. E aí eu, quando paro e penso na minha trajetória, o meu líder, o meu pai, está pouco se importando com isso. Qual é a cor da sua pele, qual é o cabelo que você tem, eu quero resultado, a gente está trabalhando em cima de resultado, o que deveria acontecer com todo mundo.
E aí tem um ponto importante, né, Verônica, da questão de quanto que na saúde mental hoje, qual é o maior impacto? Um dos fatores é a comparação. Quando eu me comparo com o outro, que tem uma outra história, que tem uma outra trajetória, que tem outros valores, né? A juventude hoje ela está sendo desafiada porque a comparação causa constrangimento, tristeza, desconforto. Será que eu tenho que ser igual? Né? O desafio das próprias mídias que colocam as pessoas num lugar de comparação. Então, a comparação pode levar a pessoa a um estado de tristeza e até mesmo de depressão, porque ela não consegue se ver naquele lugar onde o outro está. Então, é um ponto muito importante. E impacta diretamente na saúde mental. Exatamente. Na minha saúde mental, de me preparar, como é que vão falar do meu cabelo, de olhar, nossa, você não estudou em faculdade de primeira linha, nosso outro estudou na faculdade de primeira linha, eu não sei qual foi a minha contribuição, de você já chegar mais inseguro para esse processo seletivo, ao invés de você estar olhando o candidato dentro das contribuições do que ele efetivamente fez. Isso. E na minha trajetória profissional, o olhar dessa liderança, desse par, foi fundamental para o meu desenvolvimento dentro das empresas onde eu estive, das oportunidades que eu tive ao longo da minha carreira, da minha contribuição, qual a contribuição que você está dando, como que eu estou performando, que é a preocupação que tem que existir. Como que você performa, você é uma boa profissional, você está batendo suas metas, então vamos para o próximo passo, então vamos pagar o seu mestrado, que aconteceu na empresa que eu trabalhei, então o seu mestrado que eu acho que vai ser importante, porque pelo que você tem contribuído, isso vai ajudar a melhorar o seu desempenho dentro da instituição, olhado para quê? Para o desempenho dessa pessoa. E eu li recentemente uma pesquisa que foi feito em São Paulo por lideranças mulheres negras, que 30% delas colocaram que o cabelo é um ponto de conversa no ambiente de trabalho. Gente, alguém fala sobre o cabelo liso, você fez luz no cabelo ou não, porque você está preocupado em falar do cabelo crespo, se é black, se não é, se você lava ou não, se você botou trança ou não. São certas distrações desnecessárias, mas que hoje ainda é uma realidade muito grande dentro do nosso país. Eu estava conversando com uma conselheira do IOB, ela estava falando sobre a implantação de um processo de diversidade e inclusão, que as pessoas falaram que não poderia fazer vaga afirmativa. E ela foi perguntou, mas por que não pode fazer vaga afirmativa? Aí falou, ninguém deu nenhum motivo plausível para não fazer a vaga afirmativa. Eu vou só te interromper um instantinho, Verônica. Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Então, vagas afirmativas são aquelas em que eu digo o seguinte, olha, essa vaga é especificamente para mulheres, essa vaga é especificamente para 40 ou 50 a mais, essa vaga é exclusivamente para pessoas pretas e pardas, né? Então, quando uma organização ela se posiciona e enfrenta, né, Verônica? Eu acho que é uma situação de enfrentamento mesmo. E aí, nesse processo, não tem base, né? Eu gosto de falar isso. Mineiro fala muito isso, eu sou filha de mineiro. Não tem base. Não tem base. É ruim para a imagem da empresa? Vocês acham? Não tem nenhum problema. Mas tem pessoas formadas nessa área? Vocês estão procurando candidatos primeira, segunda, terceira? Não, candidatos. E ela disse que passo a passo, ela foi tentando entender o porquê que não podia fazer. E ela colocou um exemplo dela. Ela falou assim, não, porque no meu time eu tenho uma diversidade incrível, são as pessoas que trazem grande resultado para mim, o time encontra resultados e eu não entendo por que aqui nessa unidade não tem. E aí, por final, todo mundo ficou naquele, e não tinha motivo, ela falou, então nós vamos fazer. Ela sentiu claramente o desconforto, mas as pessoas não tinham motivo para falar que não iam fazer. Muitas vezes porque nunca foi feito, porque eu também não sei lidar com a situação. E tem a ver também com a questão da consciência, né? Eu acho que o que é muito falado, assim, do nível de consciência, porque a maturidade de uma organização está muito relacionada ao nível de consciência das pessoas, uma consciência social. Será que a gente está vivendo uma bolha? Eu estou achando tudo lindo nesse lugar, com as pessoas,
Mas é uma bolha, assim, o quanto que eu consigo olhar para o lado, olhar para o mundo, olhar para as pessoas, olhar para outras necessidades que tem a ver com um grande ecossistema, né? E é um ecossistema que precisa ser olhado de forma ampla, porque senão eu vou estar sempre ali, é muito confortável estar naquele lugar. Mas e os outros? E as outras questões? E o mundo? A gente está vivendo questões e dilemas muito complexos. Não, e você falou algo que esses dias eu estava dando uma palestra sobre viés inconsciente com uma empresa grande. Quando a gente começou falando dos vieses, né? E aí a gente fala tanto de etnias, tanto de orientação sexual, e as pessoas começaram a falar assim, nossa, mas eu já parei e olhei aqui na empresa, quando eu estou no ponto de ônibus, que as pessoas não são iguais que tem aqui dentro. E o próprio líder falou assim, eu já me peguei no meu próprio preconceito com isso, de que é o que a Giovaneide acabou de colocar. Muitas né? vezes, o nível, né? Nosso nível de consciência, o nível de a nossa bolha, na bolha que eu estou vivendo, todo mundo fala isso, que é o que a gente fala quando traz a diversidade, né? Vamos trazer pontos de vista diferentes, mas quando eu estou vivendo sempre naquele ali, de repente, como você colocou, não vamos fazer porque eu não sei como lidar, será que eu vou conseguir lidar com essa situação? Será que em vez de ser uma coisa positiva, isso pode trazer mais problemas? Mas você tem que dar um primeiro passo. Porque tem que fazer parte da cultura, né? Como a gente está falando aqui no final. É um passo ousado, mas ele é só o primeiro de uma série, né? Que vai acontecer depois. Porque naquele instante que eu acolho uma vaga afirmativa, eu preciso afirmar essa escolha posteriormente, né? E o governo está preocupado com isso, né? A gente tem visto o movimento do governo recentemente. Foi publicada a legislação, a 14.831, que vai reconhecer as boas práticas das organizações. E a gente percebe, né, a relevância realmente do reconhecimento e da validação dessas boas práticas dentro da organização. Então, recentemente, o governo publicou a lei, a 14.831, que vai reconhecer as empresas com práticas em saúde mental e segurança psicológica. Então, quando a gente vê um movimento, né, da iniciativa privada sendo reconhecida e validada por uma legislação, isso causa um movimento proativo e positivo para que, de fato, a gente tenha um ambiente onde a gente possa não só crescer economicamente, né, mas que a gente possa realmente fazer com que o indivíduo ele tenha também um desenvolvimento pessoal e que ele saiba que a saúde dele está assegurada nesse processo de desenvolvimento socioeconômico. Muito bom. Quero agradecer a participação e a presença da Verônica, da Giovaneide. Queria que vocês deixassem uma mensagem final. Muito bom. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que nosso papo aqui iria muito mais longe, né? E é importante falar disso, né? E aí, quando a gente vê as pessoas, né, se movimentando com esses temas de saúde mental, bem-estar e segurança psicológica, que a gente não fique só no conceito, que a gente olhe para os nossos processos, para onde a gente está inserido, com um olhar de que é isso mesmo, onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer de mais verdadeiro, de mais genuíno. Então, eu acho que o chamado é esse, para que a gente seja verdadeiro em tudo que a gente fizer. Obrigada. Obrigada pelo convite, Andressa. Eu acho extremamente importante a gente dar luz para a saúde mental. A gente já vem falando sobre isso há um tempo. O Covid acabou alimentando mais esse assunto que veio mais à voga devido ao Covid, devido a esse período que a gente teve que passar dentro de casa. Até mesmo as diferenças, né, de realidades foram muito percebidas, mesmo que todo mundo já sabia, mas ela estava meio que debaixo da coberta. O Covid
Ele veio para poder dar à luz realmente que existem pessoas que têm diferenças significativas na sua realidade, do seu dia a dia, e isso afeta, consequentemente, a população que o IOB trabalha, que são 50% a 60% da população, que são as pessoas negras, e 70% vive abaixo da linha da pobreza. Então, são desafios que a gente tem que falar e a gente tem que trabalhar para que a gente consiga ter uma inclusão saudável e que essas pessoas sejam saudáveis para ser produtiva. Porque muitas vezes é só uma oportunidade que essas pessoas precisam para poder serem produtivos para o nosso país. Mas para isso a gente precisa ter saúde mental. Muito bom. Muito bom. Agradeço a vocês duas mais uma vez. E se você gostou desse tema, segue a gente nas nossas redes sociais. Como é que fala, gente? Tem que curtir, compartilhar, comentar. Se você não gostou também, gente, você pode falar. Porque aí a gente melhora para o próximo, né? Então a gente fica querendo feedback positivo. Se você gostou, dá seu like. Mas se você não gostou também, pode fazer o comentário que para a próxima a gente melhora. Tá bom? Até a próxima. Obrigada. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cesan, Cicobi e Vale. Categoria Master, Apex e Med Senior. Categoria Sênior, da Luz Risk Nemer Advogados Associados e FUCAP Business School. Categoria Pleno, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Taimenol e APD Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados. Apoiadores: Accounting Contabilidade e Consultoria, Ativação, Rede Vitória, FUCAP Solutions, TV Tribuna e TV Capixaba.